tudo bem? Aqui é o Flávio Clésio de novo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre Machine Learning na linguagem R dentro do H2O. A ideia aqui hoje nesse vídeo é falar um pouquinho sobre a carga de dados para os modelos de regressão. Antes de mais nada, queria pedir para vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, sempre tem conteúdo de altíssima qualidade, estatística avançada, estatística básica, matemática, visualização de dados, ciência de dados, machine learning, tudo da melhor qualidade, totalmente free, totalmente em português, altamente inclusivo, tá certo? Outra coisa, todos os códigos dessa playlist estão disponíveis aqui no GitHub do Statdados, aqui na minha conta. Então, só vocês acessarem aqui a URL. Quem é usuário do GitHub, só fazer o fork, continuar os códigos da maneira que vocês queiram continuar. Ou se você somente quer fazer o download dos dados, só clicar aqui em clone download e escolher a opção download zip. Bora lá para o RStudio. Então aqui no RStudio já fiz o download do repositório. Vou abrir aqui na minha pasta statdados, src 02 dataload 02.02 dataload regression. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer a carga da nossa biblioteca do H2O, né, que a gente colocou aqui, e vai colocar a nossa semente randômica para 42. Por quê? Porque os mesmos resultados que eu tiver aqui na minha máquina, vocês vão conseguir ter aí na máquina de vocês, e isso é extremamente importante para a parte de experimentação, para fazer com que o algoritmo obtenha os mesmos resultados sempre, tá certo? É a questão de reproducibilidade. Então a gente vai aqui inicializar o nosso cluster do H2O. Então a gente vai subir aqui no nosso localhost na porta 54321. Nesse nthreads aqui, que é o número de processadores, eu vou escolher -1, que é para usar todos os processadores disponíveis. No meu caso aqui, eu tenho 12 processadores, como vocês podem ver. Então eu vou usar todos eles. Se eu quiser usar 6, eu só escolher a opção 6 aqui, por exemplo. Mas eu vou usar todos que estão disponíveis. E volume máximo de memória, eu vou usar 20 GB. Na minha máquina eu tenho 20 GB de memória aqui, 32 GB de memória, desculpa. E aqui essa é uma das principais diferenças do H2O em relação ao R puro, porque aqui você consegue flexibilizar o volume de dados nos quais você vai querer trabalhar. Então, em vez de trabalhar com a máquina totalmente, que a gente chama na gíria em São Paulo, engargalada, né? Totalmente com muito trabalho para fazer e funcionando lento, às vezes nem funcionando, aqui tem como a gente controlar tanto o processamento quanto a memória. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar essa base de dados aqui chamada dados residenciais, né, Residential Building Dataset, que são... e antes de mais nada, a gente vai conferir no flow, né, então localhost 54321, só para ver se o flow está funcionando. O flow funcionando, então significa que o nosso cluster está operacional. Se a gente clicar aqui nessa opção admin e clicar aqui Cluster Status, a gente pode ver que o nosso cluster está totalmente operacional. Como estou numa versão standalone do H2O, ele vai aparecer somente um endereço de IP aqui do meu localhost, a porta 54321. Se eu tivesse 3, 4, 10, 60 máquinas, essas máquinas estariam todas aparecendo aqui também em relação ao cluster. Voltando na parte do código, né, então tem essa base aqui, Residential Building Dataset, que é uma base, deixa eu colocar aqui nessa página no GitHub, que é um CSV no qual eu tenho algumas variáveis financeiras que eu tento predizer, por exemplo, o valor de uma casa, por assim dizer. É uma base muito antiga que tem a principal característica dessa base de dados aqui é ter somente uma alta dimensionalidade, né? um alto volume de colunas, por assim dizer. Mas vamos dar uma olhada nessa base aqui dentro do R, que vai ficar um pouco mais interessante. Então, eu pego essa URL, coloco nesse objeto aqui chamado Residential URL, chamo o objeto import file e se a gente quiser de novo, né? Voltando aí para 2 aulinhas atrás, se eu quiser ver o que um método faz, só colocar um ponto de interrogação antes dele, como eu coloquei aqui. Nesse caso eu quero ver o import file, ele vai trazer a documentação aqui. Então esse import file ele vai receber alguns parâmetros para importar arquivos dentro do cluster. Nesse caso aqui, o path, que é o caminho que eu vou passar o URL, que eu já mostrei para vocês, e o frame vai ser o .hex. E aqui uma coisa que é interessante é o seguinte, no momento que a gente
faz, que instancia esse import file, o que a gente está fazendo? A gente está passando esses dados para o nosso cluster do H2O, o que significa que, se eu tiver várias máquinas, esses dados vão estar particionados dentro de inúmeras máquinas, né? Quem determina onde que cada dado vai ficar é a própria engine de computação do H2O. E nesse caso, cada chunk de dado, né, cada pedaço de dado, ele vai ter o endereço de IP, a chave e o valor no qual ele representa. No meu caso aqui, como eu estou rodando o H2O em standalone, então o cluster é a minha máquina, todos os dados vão estar aqui. E como a gente pode conferir isso? A gente pode vir aqui, por exemplo, no Flow, deixa eu fechar isso. Flow de novo, localhost 2.54321. Eu vou clicar aqui em admin. E lembrando da primeira aula que a gente falou em relação à parte de arquitetura do H2O. Nesse caso aqui, toda vez que a gente manda um comando R para a engine de computação do H2O, ele trata esse comando como um job. Então, nesse caso aqui, o job que eu subi foi esse residential hex aqui. Esse aqui é o tempo que começou, o tempo que terminou, né? Só para dar um timestamp. E o status done aqui. Se eu quiser ver as informações dessa base de dados, eu clico em cima aqui do meu job. Se essa base estivesse sendo carregada ainda, ele ia estar aqui como remaining time há um tempo, então faltam 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto e por aí vai. E se a gente quiser olhar aqui dentro do Flow, na própria interface gráfica, as características dessa base de dados, é só a gente vir aqui nessa opção Actions, clicar em View. E aqui a gente tem 372 registros, 109 colunas e o tamanho dele aqui, que é uma base muito pequenininha, 412 KB. E aí a gente tem o summary aqui, né, uma sumarização por cada uma das colunas, né? Então a gente tem Start Year, né, que é o ano que começou. Então o primeiro ano começou foi 1972, o ano máximo foi 1988. Com a média e o desvio padrão. Aqui o trimestre no qual aquele imóvel começou a ser feito. O ano que a obra foi concluída e o quarto que aquela obra foi concluída. E algumas outras variáveis aqui, como por exemplo, algumas informações physical financial, né, que pode ser ligadas, por exemplo, à parte de construção da casa. Isso não importa muito para a gente. Nesse caso, de novo, o foco aqui não vai ser na parte de análise exploratória, feature engineering, model interpretation, nem nada. Nosso foco aqui vai ser RH2O e modelos para produção. Então a gente vai abstrair um pouco disso, a gente não vai fazer nenhum tipo de feature engineering, mas é legal só para a gente fazer um exercício de abstração para saber o que cada campo significa. Nesse caso aqui a gente tem variáveis physical financials, né, que pode ser, por exemplo, custo de mão de obra, custo por exemplo, do terreno, o custo do metro quadrado construído, o custo do projeto e por aí vai. Né? Então a gente tem 8 variáveis financeiras diferentes. E a gente tem algumas outras variáveis aqui que a gente chama de Economic Indexes, né? Que pode ser indicadores econômicos, que podem ser, por exemplo, o IPCA, ou uma taxa Selic, ou uma taxa de crédito interbancária, ou uma taxa de reajuste XYZ. Que aqui nesse caso nós teremos, se eu não me engano, 19 variáveis econômicas, e para cada uma dessas variáveis econômicas, né, vai estar no V1, V2, V3, V4, a gente vai ter um lag, que o lag nada mais é que a defasagem dessa métrica em relação àquele valor. Então, ou seja, o lag 1 vai ser aquela métrica do dia anterior. O lag 2 vai ser 2 dias para trás, o lag 3 vai ser 3 dias para trás e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem esse lag 1, que vai da variável 1 até o 8. Se a gente quiser ver mais colunas, só vir aqui nesse Next 20 Columns, ou próximas 20 colunas. E aqui a gente vai ter, por exemplo, lag 2, então 2 dias para trás, a variável 1, a variável 2, 3 e assim sucessivamente. A gente pode ver essas informações também dentro do H2O. Antes disso, como a gente vai trabalhar com a regressão, a gente vai converter essas duas variáveis a dependentes, que é o altv1 e o altv2, para numérico. Então, eu vou executar aqui. E a gente pode rodar o summary, né, que é uma função nativa do R, em cima desses objetos do H2O.
que vai trazer para a gente todas as variáveis sumarizadas aqui. Então, desde dos primeiros indicadores financeiros, como a gente tinha colocado aqui, né, Physical Financial, até passando pelos lags, né, lag 1, 2, 3, 4, até o lag, nesse caso dessa base aqui, o lag 5, né, 5 dias para trás, ou pode ser 5 meses para trás, para a gente não importa, com as nossas variáveis dependentes V1 e V2 aqui, tá? No qual a gente tem o valor mínimo, o valor máximo e assim sucessivamente. A gente vai treinar agora um modelinho aqui, que a gente vai usar um modelo bem simples de regressão. No nosso caso, né, nesse caso aqui a gente não vai treinar o modelo, a gente só vai fazer o split da base, tá? E a ideia aqui é o seguinte, essa aqui vai ser a parte de data load e data split que a gente vai usar para todos os problemas de regressão, todos os algoritmos de regressão que a gente for tratar aqui no curso, tá? Por quê? Porque com uma base de dados fixa a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de como os algoritmos funcionam e a importância das variáveis de acordo com cada algoritmo. E ao longo do curso a gente vai ver, ao longo dessa playlist aqui, a gente vai ver que parte do código ele é bem repetitivo, né? Então a gente vai abstrair essa parte. Novamente, a gente não vai fazer nada de feature engineering, nada de exploratory data analysis. O nosso objetivo aqui vai ser explorar os algoritmos do H2O com R e gerar esses modelos para produção. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar o split frame, que é a nossa função, o nosso método que vai dividir os dados, que vai ser a base de dados, vai ser esse residential hex, tá? A proporção, né, que vai estar representada aqui por esse argumento ratios aqui, vai ser 90, né? Então vai ser 90 para a parte de treinamento e 10% para a parte de teste. E o seed randômico que a gente vai rodar aqui vai ser o 42, que é o mesmo que a gente instanciou anteriormente, que esse vai ser o seed que a gente vai usar para todos os experimentos para ter a mesma reprodutibilidade, ou seja, o resultado que eu tiver, vocês vão ter também, não importa a máquina que vocês estão rodando, o poder computacional, a memória ou até mesmo a rede que vocês estiverem usando, caso vocês estiverem usando dentro de um cluster. Então, eu rodei o split aqui. O primeiro objeto do split vai ser a parte de treinamento, então se eu rodar esse Residential Building Train aqui, ele vai trazer 336 registros com 109 colunas, e a minha parte do teste, que é a parte do Fold 2, do objeto do Split, rodei esse cara aqui, e se eu for checar o meu Residential Building.test, eu tenho 36 linhas com 109 colunas. A minha variável dependente nesse case aqui vai ser sempre esse out v1, e as variáveis independentes vai ser o que a gente colocar aqui, todo esse código vai estar dentro de cada script para os modelos de regressão, que vai ter as variáveis, tanto variáveis físicas e os índices econômicos. Se a gente for, e vão estar todos dentro desse objeto do X. Se a gente for rodar o nosso X aqui, a gente vai conseguir ver as nossas 103 variáveis que nós vamos usar para os nossos modelos de regressão. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa parte de carga de dados. Então, a partir desse momento, a gente não vai comentar nada sobre carga de dados, análise exploratória de dados, feature engineering, nem nada. A gente vai concentrar especialmente na parte dos algoritmos com R, usando H2O para modelos em produção, tá certo? Então, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado. Deixe joinha no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.